Queridos irmãos e irmãs, nos acompanham pelas redes sociais aqui da Catedral. É uma alegria estar novamente com vocês para falarmos sobre as obras de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo venha ao nosso coração, para que possamos refletir e traduzir na nossa vida as nossas reflexões, os pensamentos e os sentimentos que o Divino Espírito Santo vai Ele mesmo colocar nos nossos corações. Que Maria, nossa Mãe, sede da sabedoria, nos ilumine com a sua intercessão. Amém. Então nós estamos refletindo sobre as maravilhas das obras de misericórdia, o centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus colocou todo o seu empenho em proclamar as obras de misericórdia, dizendo inclusive que elas seriam como que o primeiro objeto do seu julgamento final. Sabemos também, como vimos na própria reflexão anterior, que a Igreja se apresentou ao mundo com as obras de misericórdia, aquela primeira comunidade cristã que repartia para poder doar aos pobres, de modo que entre eles não havia mais quem passasse necessidade. E além disso, hoje, nosso querido Papa Francisco, que colocou as obras de misericórdia também como que o centro da sua pregação, do seu pontificado, insistindo muito sobre isso, fazendo vários documentos sobre a misericórdia, as obras de misericórdia. Por isso é muito importante que nós acolhamos também esse ensinamento, que é o ensinamento de Cristo, a nossa revelação, o ensinamento do nosso Papa. Então, meus irmãos, ao iniciarmos propriamente as obras de misericórdia, porque nosso primeiro encontro foi de modo geral, sobre as obras de misericórdia. Nesse nosso terceiro encontro, nós estaremos então refletindo já sobre a primeira obra de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome, dar de comer a quem tem fome. E vamos ao Evangelho, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Desculpe. Capítulo... Virou a folha aqui. Capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 15 a 20. Mateus 14, 15 a 20. Caía a tarde, agrupados em volta dele, de Jesus, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, meus irmãos, nós vemos, essa atitude de Jesus. Faltando lá o pão, a multidão
faminta da palavra, acompanhando-o até o deserto, de repente falta o alimento. Podiam até se desfalecer pelo caminho. Então Jesus disse simplesmente para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele sabia o que ia fazer, mas ele: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos então apresentam uma quantia mínima, que não dava ali para meia dúzia de pessoas. Os discípulos apresentam. E Jesus então realiza o milagre e alimenta toda aquela multidão, certamente mais de 10.000 pessoas, e ainda sobra bastante alimento. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esta é a mensagem de Jesus para os discípulos e para nós. Deus pode prover tudo, mas Ele conta conosco também para prover de alimento aqueles que carecem desse alimento. Mesmo que sejam poucos, seja pouca coisa que nós possamos oferecer, mas Deus faz crescer, Deus aumenta, Deus abençoa. Deus poderia ter criado o ser humano independente. Nós vemos os peixes, por exemplo, né? Os peixes no rio, no mar, sob a água. Os peixes, eles transformam, ou recebem o oxigênio da própria água. Não precisa de colocar como faz uma pessoa que vai mergulhar, né? Tem que colocar aquele balão de oxigênio nas costas. Os peixes não, simplesmente ali a natureza os faz transformar em oxigênio. Deus poderia ter também providenciado que nós recebêssemos o sustento, todos os elementos que o nosso corpo precisa, o nosso organismo precisa. Deus poderia ter suprido assim, sem que precisássemos nos alimentar, sem que precisássemos de mais nada. Mas o que Ele fez? Na sua perfeição infinita, que nós precisássemos das plantas, dos animais, dos minerais, dos outros seres humanos para a nossa sobrevivência. Precisamos. E Deus fez tudo isso, que Ele disse que era muito bom, também para nós, né? Em algum lugar, não sei onde, o Papa Francisco tem essa frase tão bonita, quase uns versinhos, né? Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si mesmas. Viver para os outros é a regra da natureza. Aí está. A regra da natureza, porque Deus quis que os próprios seres inanimados e também os animais vivessem uns para os outros, dependem uns dos outros. A própria planta, né? As plantas dependem do sol, da chuva, de tantas coisas, dos ingredientes da terra. Então, fomos feitos uns para os outros. No Evangelho, Jesus diz: pobres, sempre tereis convosco. Sempre tereis convosco. Não vai faltar. Não vão faltar pobres enquanto durar a humanidade. Mas esses pobres que sempre existem, eles, podemos dizer que eles existem para que nós os socorramos. Se existe esta natural relação entre os seres humanos de uns com os outros, os pobres, as pessoas que precisam, elas existem contando com esse nosso olhar voltado para eles, os pobres. Hoje existe tanta incongruência, não é? Inexplicável incongruência, num mundo tão evoluído,
com tanta tecnologia, tanto progresso econômico, tanto luxo, de um lado, por outro lado, tanta gente na miséria, abaixo da linha da miséria, na fome. Quanta gente no mundo. Presenciamos no mundo essa onda terrível que arrasta todos, né? De consumismo, de ganância, de egoísmo, de utilitarismo, que invade o mundo, que às vezes atinge a gente também. Nós somos levados por essa onda de comprar, de gastar, de acumular, né? De outro lado, nós temos uma África, por exemplo, em que 60 milhões de crianças estão desnutridas. 60 milhões de crianças. A ONU adverte que a fome atinge hoje 820 milhões de pessoas no mundo. A fome atinge essas pessoas e mata pessoas. O Papa Francisco, numa das suas homilias, em 2020, 14 de maio de 2020, ele lamentava. Maio, mês 5, ele dizia: nos primeiros 4 meses deste ano, morreram de fome 3.700.000 pessoas. Acho que o coronavírus matou, acho que 1 milhão, eu não sei quantas pessoas no mundo, não é? Pois bem, só naqueles 4 primeiros meses, a fome, segundo o Papa, as fontes do Papa, teria matado mais quase 4 milhões de pessoas. Na mensagem à FAO, para o Dia Mundial da Alimentação, o Papa se refere a dados oficiais e diz assim: para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, é também uma vergonha. É uma tragédia, essas mortes todas, e uma vergonha. E diz o Papa: todos nós somos responsáveis. Todos nós. Que muitas vezes não somos generosos. Então o Papa, no seu magistério, ele vem condenando de muita força, né? Nas suas encíclicas, nos seus documentos, como Laudato Si, como agora Fratelli Tutti, as mensagens que ele manda frequentes, né? Vem condenando essa atitude do descarte, do desperdício de alimentos, né? Do esbanjamento, do luxo desmedido. E ele costuma dizer: o alimento que nós deixamos perder, ele não é nosso, é dos pobres. O luxo desproporcional é uma ofensa aos pobres. Ofensa aos pobres. Quanto luxo no mundo. Os milionários, quanto luxo. As mansões, os carrões, não é? Quanto luxo. Aviões, quanto luxo. É uma ofensa aos pobres. É claro, também os ricos vão sempre existir, têm os seus confortos, mas o Papa fala aqui do luxo desproporcional. E sobretudo daquele luxo em que não se olha para o outro, né? Então é uma atitude que nós devemos reprovar, mas também reprovar em nós mesmos, né? Porque nós também somos responsáveis. Na sua mensagem para o Dia Mundial da Alimentação, o Papa sugeriu ao mundo, à ONU, a criação de um fundo mundial, sobretudo usando o dinheiro que se gastam com armas. Com armas. Para que servem as armas, né? Para matar, para destruir. Então, usar pelo menos parte desse dinheiro para os pobres. Então, essa deve ser a atitude do cristão. Terminando esse bloco,
com a história daquela rainha de Portugal, Santa Isabel, no ano 1271. Ela dizia assim: Santa Isabel de Portugal, Deus me fez rainha para que eu tenha meios de dar esmolas. Deus me fez rainha para isso. Então eu posso dizer: Deus me fez um bancário para dar esmolas. Deus me fez um pedreiro para dar esmolas. Deus me deu um trabalho para dar as esmolas. Deus me fez sacerdote, sobretudo, para dar esmola. Santa Isabel, Deus me fez rainha para que eu tenha meios de dar esmolas. Então um dia seu esposo, o rei Dom Diniz, não era muito favorável a que ela fizesse tantas doações. Aí Santa Isabel ia saindo, para fazer as suas doações, ali com o seu manto cheio de alimentos, cheio de pães para distribuir. E o rei então perguntou para ela: o que você leva aí? Ela disse: são rosas. E o rei: mas rosas no inverno? Hemisfério norte, em Portugal? Rosas no inverno? Então ela desenrolou o seu manto e do manto caíram rosas. Estava cheio de flores. Os pães, os alimentos tinham se tornado milagrosamente em flores. É um sinal, não é? Quando a gente doa, é como se estivesse colocando flores para Jesus. Flores para Jesus. Nos recordamos também neste ano agora daquele sacerdote, não é? Aquele sacerdote que distribuía alimento para os moradores de rua lá na Itália, e ele fazia esse gesto de caridade todos os dias. Eram sobretudo imigrantes. Ele arrecadava e ele mesmo ia lá fazer a distribuição. Um dia ele sai de manhã para dar lá o café da manhã, e um daqueles assistidos por ele, que ele conhecia bem, o apunhalou com muitas facadas, e ele veio a falecer. Claro que aquele pobre coitado não tinha o juízo normal, era uma pessoa desequilibrada, mas o mártir da caridade, o próprio gesto de fazer a doação, dando a vida pelo irmão. Sabia ele certamente dos riscos que corria ao fazer aquela distribuição. Sabia ele dos riscos por causa da violência das ruas, mas mesmo assim estava lá fazendo a sua distribuição. Meus caros amigos e amigas, recordemos também do Dia Mundial da Alimentação. É o dia 16 de outubro. Por quê? Porque nesse dia sempre o Papa faz uma mensagem para todo o mundo. Então é um dia que nós também devemos recordar, guardar e revivê-lo, pelo menos para ouvir ali a mensagem do Papa e nos animarmos também a doar, fazer nosso gesto de caridade, sobretudo com a alimentação. E hoje, encerrando essas reflexões, peçamos perdão a Deus por todas as vezes que nós não demos de comer, por todas as vezes que nós desperdiçamos o alimento, por todas as vezes que gastamos desproporcionalmente com coisas supérfluas. Que Deus nos perdoe e que nós possamos assim, diante de um exame de consciência, de uma resolução, termos mais o coração aberto, mais generoso para com os nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude. Maria, nossa mãe, interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.